Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda do Episódios da Fer e hoje tá começando mais um episódio. Hoje o vídeo não vai ser tão legal assim para aquelas pessoas que têm epilepsia, porém necessário expor todo o descaso que nós, pessoas com epilepsia, passamos e que simplesmente é ignorado. Eu recebi um vídeo que tem a ver com uma música do Michael Jackson. Fique calma, continue assistindo o vídeo que vocês vão entender do que eu tô falando. Bora lá? Então, solta a vinheta. Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no meu canal. Aos novos inscritos, sintam-se vocês também muito bem acolhidos aqui por mim. E se você estiver chegando agora, se gostar do conteúdo, inscreva-se, já deixa o seu like e não se esqueça também de ativar o sininho. Pois é, gente, esse vídeo que eu estou expondo hoje aqui para vocês, eu recebi de uma pessoa que também tem epilepsia e que falou assim: Fer, olha que absurdo uma coisa dessas. Por favor, divulgue no seu canal, fale sobre isso para que quem não tem epilepsia consiga compreender e conhecer um pouco dessa nossa realidade. Que realidade? Conheça um pouquinho. Vai. Pode falar? Isso é um absurdo. Um vídeo como esse nunca deveria ter sido feito, nunca deveria ter saído da cabeça de alguém, da imaginação de alguém. Mas aí eu te questiono, é a epilepsia. E se fosse o autismo? E se fosse a síndrome de Down? Eles satirizarem de alguma maneira com algum sintoma que essas doenças acabam levando. Por exemplo, o autista, a pessoa que tem autismo, ela é mais introspectiva, ela é fechada, ela não conversa. E se fizessem algo desse tipo de pessoas que não conversam, pessoas fechadas, vocês acham que não aumentaria o estigma dessa doença e a ignorância alheia? Hoje, o autismo é reconhecido em lei federal, inclusive há amparo em lei para esses pacientes. Mas ainda assim, falta mais conhecimento da sociedade. O que eu sei é dentro do meu conhecimento como educadora especial. Agora, se eu ir ali na esquina, da mesma maneira que eu fiz neste vídeo aqui, e perguntei, saí perguntando para as pessoas na rua o que é epilepsia, tem gente que vai dizer que não sabe, não faz nem ideia o que seja, porque aconteceu isso, é só você assistir aquele meu vídeo. Tem gente que vai dizer que são crises convulsivas, que foi o que todos me disseram, e nunca ninguém imaginou que uma crise focal desperceptiva, que são essas crises de ausência, fazem parte do quadro clínico da epilepsia. E por que eu tô dando mídia para um tipo de vídeo como esse? Porque é necessário mostrar à sociedade, às pessoas, que o próximo não tem respeito nenhum conosco, nenhum. Se houvesse ao menos um pingo de respeito aos pacientes com epilepsia, esse vídeo teria repercutido pela internet inteira, teria saído na mídia. Aquela vez que o Léo Lins satirizou a epilepsia, que ele fingiu que espumou pela boca, vocês lembram? Se vocês não sabem do que eu tô falando, eu fiz um texto para ele, cliquem aqui nessezinho, explicando como eu me senti quando eu vi um tipo de piada como aquela.
aquilo repercutiu na mídia? Não repercutiu, gente. Vocês viram alguma coisa? Só quem tem epilepsia viu. Ou quem acompanha o trabalho do Danilo Gentili no De Noite e o Léo Lins acabou sabendo disso. Agora, quem não tem epilepsia, quem não acompanha o De Noite, não ficou sabendo. E este vídeo, inclusive, também não deu repercussão alguma. E isso é muito triste. Isso eu fico muito chateada. E por isso eu faço tanta questão de trazer aqui para o canal, para ver se as pessoas conseguem enxergar e ver o quão necessário é dar um pouco de visibilidade aos pacientes com epilepsia. Ninguém imagina que nós não conseguimos emprego só por causa dessa doença, só por causa dessas brincadeiras de mau gosto que estigmatizam ainda mais a epilepsia. Posso pedir uma coisa para você que não tem epilepsia e que está assistindo esse vídeo? Não é muito, não é muito. Você assistiu aquela cena, né? Agora você consegue se colocar ou apenas imaginar que você tem uma vez ou outra esse tipo de crise, essas crises que são as convulsivas. Como você se sente assistindo um vídeo como esse? Doeu? É, mas isso que você não sabe o que é voltar de uma crise convulsiva. As minhas crises, elas não são convulsivas. Os remédios controlam as convulsões. Porém, as minhas crises eu desligo, são as focais disperceptivas. Eu vou deixar aqui no card, caso você não conheça. São crises de ausência, eu simplesmente desligo. Mas eu sei o que é voltar de uma crise convulsiva. A cabeça, como eu sempre digo, volta explodindo, estourando, o corpo extremamente dolorido. Eu acho que, sério, deve ficar uns 2 dias dolorido de tanto que a gente se contorce, enrijece o corpo. Fora o olhar julgador da sociedade para nós. Isso é complicado. Além disso tudo, além do mais, tem também o fato de você pode estar atravessando a rua e ter uma crise, porque isso já aconteceu comigo também. Então, assim, viver na insegurança, com aquele medo de ter uma crise convulsiva andando na rua. Viver na insegurança de ter uma crise convulsiva no mercado ou no seu trabalho e o que acontecer no dia seguinte você ser demitido. Essa é a realidade de muitas pessoas que têm epilepsia. E não precisa nem ser a de difícil controle, que é a refratária. Basta apenas você ter um dia de crise. Desculpa, mas a grande probabilidade de você ser demitido. A sua epilepsia pode ser controlada, mas não há tolerância para nós, pessoas com epilepsia, no mercado de trabalho. E é por isso que eu tenho este canal. Eu não estou generalizando, eu apenas cansei de ser demitida toda vez que eu tenho uma crise e de não ser valorizada, de ser rotulada. Toda vez que eu tenho uma crise, pá, no dia seguinte ser demitida. Cansei, gente, cansei. Então, por isso que eu tô com esse vídeo, por isso que eu tô com esse canal. Eu quero muito passar informação sobre epilepsia, eu quero muito que as pessoas vejam em mim que você pode viver normalmente tendo a doença e você pode contratar sim alguém que tem a doença, porque ela vai ser sim muito funcional. Vamos acabar com esse estigma, vamos acabar com esse preconceito, vamos passar a informação adiante, vamos ter um pouco mais de sensibilidade, conseguir se colocar no lugar do outro. Como você se sentiu quando eu fiz aquela pergunta? Como você se sentiria se fosse você que tivesse essas crises? E eu vou te falar uma coisa, basta apenas você ter um cérebro para correr o risco de ter crises epiléticas. Por isso, não julgue, não aponte, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi bem curto, mas eu gostaria sim de colocar aqui tudo que eu penso em relação a isso, de expor esse absurdo que é essa falta de respeito, de empatia e principalmente consideração à doença. Por favor, gente, sabe, eu tenho que pedir, por favor, tenham sensibilidade, enxerguem a causa. Nós precisamos de um amparo federal. Nós precisamos sim, porque nós somos excluídos
Não é à toa que o símbolo da epilepsia é a flor lavanda e a cor é roxa, que simboliza o sentimento de solidão, que inclusive está chegando o dia de conscientização mundial da epilepsia, que é o Purple Day. Eu vou deixar aqui do ladinho, onde eu explico o que é o Purple Day, todo dia 26 de março. Você sabia? Eu aposto que não. Então fique por dentro de tudo, maratone um pouco aqui os meus vídeos. Se você quiser conversar comigo, me chame lá no meu Instagram, Fernanda_Epifer. Quiser aparecer aqui no canal, compartilhando um pouco da sua história, fique à vontade, eu tô aqui justamente para isso, certo? A gente se vê então terça-feira, que tem mais informação fresquinha para vocês. Um beijo bem carinhoso a todos. E até lá. Tchau, tchau. A mídia teria repercutido um monte. A gente, amorzinho, a própria doença, nossa, começou a falhar aqui, meu Deus do céu.